Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Altino Majeste do Grupo GAP, Grupo Amigos de Paulo e Estevão, e agora, em parceria com os nossos amigos do Grupo Hermínio Correia de Miranda, estamos aqui para revisitar um projeto muito interessante, que é visitar os locais citados nas obras dos romances de Emmanuel. Quer vir conosco? Então, acompanhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, sua colaboração, para que possamos juntos semear as maravilhas da literatura espírita. Nós viajaremos por locais, pelas páginas, onde os personagens reais das obras de Emmanuel pisaram, passaram e deixaram grandes lições. Então, junte-se a nós, porque começa agora nos passos de Emmanuel. Venha conosco. Entre 1939 e 1953, Chico Xavier trabalhou nos livros que ficaram conhecidos como a sua série de romances históricos. As obras são impressionantes e tratam das muitas encarnações do seu mentor, Emmanuel. Os livros têm narrativas e detalhes históricos que, para muitos pesquisadores, estavam muito além do conhecimento do jovem que as escreveu. Olá, queridos amigos, começaremos então o nosso passeio pelas obras de Emmanuel, nos passos de Emmanuel, conhecendo um lugar que é um dos mais citados em todas as obras de Emmanuel. Nos 3 romances de Emmanuel, 50 anos depois, Paulo e Estevão e há 2000 anos, este local é muito importante e muito citado. Trata-se do Carcere Marmetino, da prisão marmetina, ou como era chamado antes de ter esse nome, o Soterrano Tullianum, uma das prisões mais antigas de Roma. Queridos amigos do grupo Lições Evangélicas dos Romances de Emmanuel, nós estamos aqui em frente à prisão mamertina, o Carcere Mamertino, prisão de São Pedro e São Paulo, ok? Mas para nós viemos aqui também por outro motivo, porque aqui Nestório, Célia, Neio Lúcio, Ciro e tantos outros personagens vieram. Paulo, e eu gostaria de ler umas passagens do Há 50 anos depois, que fala o seguinte a respeito da prisão de Nestório e de Ciro, em relação à prisão mamertina. Em seguida, um grupo de soldados armados a caráter saía da prefeitura, escoltando os 2 acusados até a prisão mamertina, onde foram alojados nos mais úmidos calabouços. Quero dizer que aqui embaixo, na verdade, aquilo de cima não existia, foi uma igreja construída bem depois, que a chiesa de San Giuseppe, eles falam em Amé, não existia. A entrada e o cárcere era só aquele onde está escrito Marmetino, e para baixo eram os calabouços, ok? No dia seguinte a seu regresso, Elvídio Lúcio tomou todas as providências para avistar-se com Nestório na prisão mamertina. Nas primeiras horas do dia imediato, a liteira do venerável Patrício estacionava junto à prisão mamertina. Quer dizer que foi daqui que Célia e Neio Lúcio desceram e entraram para visitar os nossos personagens. Não vai poder visitar porque a prisão mamertina está em reforma. Mas isso tem um significado para nós então. Roma vai esperar pela gente mais uma vez, porque a gente vai voltar para ir lá dentro, ok? A prisão mamertina, em latim Carcere Marmetino, era uma prisão localizada no Fórum Romano, na Roma Antiga. O rei Anco Márcio ordenou a construção destes centros de detenção no século VII a.C., tornando-a uma das primeiras prisões de Roma.
cárcere mamertino. E aqui tem dois pontos muito importantes para a gente ver, que é esse nome aqui, Lentulus Icetego, senatore romano, que abre fonte de Catinha, estrangulati no ano 60 a.C. Depois nós temos aqui Simone de Típora, defensor de Jerusalém contra Tíbio Vespasiano, no ano anterior, estava no ano 70. Então, como está aqui no nosso livro de viagens há 2000 anos, nós, do Grupo GAP, gostaríamos de dividir com vocês esse momento, essa experiência, para confrontarmos a literatura e a realidade, onde tudo aconteceu, a história viva, para dar a veracidade da psicografia de Chico Xavier e da narrativa brilhante de Emmanuel. Então, lembrando que esse local é muito importante para Emmanuel, porque ele esteve nesse local em 3 encarnações diferentes, como Públio Lentulus Sura, o bisavô de Emmanuel, como nós conhecemos. Depois ele volta como o próprio Públio Lentulus e depois ele volta como o escravo Nestório. Como Públio Lentulus Sura, o bisavô de Públio Lentulus, ele é estrangulado dentro do cárcere mamertino em decorrência de ser uma das vozes mais importantes na conjuração de Catilínia. Depois, Emmanuel volta na pessoa agora de Públio Lentulus, né, o senador, onde ele se encontra com André de Gioras. E é ali que se dá o perdão triunfal, porque André de Gioras e Públio Lentulus perdoam-se mutuamente, um por ter permitido que o filho de um fosse escravizado, vendido como escravo, e o outro por ter raptado o pequeno Marcos, se vocês bem lembram da história contida no livro há 2000 anos. E é justamente ali que dá-se o perdão entre os dois. E 50 anos depois, acontece que Emmanuel volta como o escravo Nestório, também preso no cárcere mamertino. Mas vamos ver então o que o próprio Emmanuel diz sobre o cárcere mamertino na obra Há 2000 anos? Naquele momento, debaixo das vibrações ruidosas do delírio popular, procedia-se ao flagício de Simão, diante de toda a Roma embriagada e vitoriosa, enquanto André de Gioras e os 2 companheiros eram conduzidos à prisão mamertina, onde aguardariam o chefe após a flagelação para a morte em conjunto, de maneira que os cadáveres pudessem ser arrastados através das gemônias e sob as vistas do povo, atirados às correntes do Tibre. A tradição diz que tanto São Pedro como São Paulo ficaram presos aqui, e que uma fonte de água interna era utilizada para batizar os prisioneiros que foram convertidos. Na escuridão do cárcere, que mais se assemelhava a uma cova úmida, Paulo deu um balanço retrospectivo em todas as atividades de sua vida, entregando-se a Jesus, inteiramente confiado na sua divina misericórdia. Não pôde dormir, a considerar as horas transcorridas desde o momento da prisão, e concluiu que o dia do sacrifício estaria iminente. Nenhuma reste de luz penetrava o cubículo infecto e acanhado.
Então, riqueza de Emmanuel ao tratar do cárcere mamertino. Não é que é uma coisa citada uma única vez numa única obra. Emmanuel sempre recorre a esse local. E em todas as suas falas, em todas as narrativas, Emmanuel é riquíssimo em detalhes. Quantas encarnações um espírito fica preso no orgulho e na vaidade? Nós gostaríamos de dividir com vocês uma emoção muito grande. Vocês desculpem a fala que eu estou emocionado aqui. É que aqui nasce a Via Ápia, a mãe de todas as estradas romanas. Mas nós estamos aqui não é só para dizer isso. É para dizer que aqui existia uma porta que se chamava Porta Capena. E é nessa porta que quando Paulo de Tarso faz o seu trajeto saindo de Pozzuoli para alcançar Roma, é aqui que ele chega. É aqui que ele é recebido por centenas de cristãos emocionados para abraçá-lo, para ver o grande apóstolo de Jesus. É um monumento que ele é esquecido pela maioria dos homens, dos historiadores, dos cristãos em geral. Mas graças à obra Paulo e Estevão nós temos esta belíssima descrição por Emmanuel e Chico, que nos conta que foi aqui, onde inicia a Porta Ápia, que Paulo... A Via Ápia, a antiga Porta Capena, onde Paulo foi recebido pelos cristãos de Roma. Então nós dividimos com vocês a emoção de estar aqui e a gente segue na rota de Paulo. Um beijo e até. Tchau, tchau. Olá, queridos amigos. Nós do Grupo GAP, o Grupo de Amigos de Paulo e Estevão, estamos aqui na Ponte Fabricius, em Roma, que é a primeira ponte que Célia Lúcius, do livro 50 anos depois, atravessa, quando ela começa a sua caminhada de resignação e de amor. E existe uma outra referência muito bonita, quando Emmanuel pergunta a Chico Xavier se ele já tinha se servido de ponte alguma vez. E naquele livro de Ramiro Gamas, Lindos Casos de Chico Xavier, ele conta uma história belíssima, que sim, ele já tinha se servido de ponte quando, numa viagem de ônibus para Belo Horizonte, aquele lindo caso do sacerdote, que ele serviu de ponte com aquele irmão de outra religião para ligar o mesmo Cristo. Então, tem depois um poema lindíssimo de Casimiro Cunha, que pergunta se nós já fomos ponte alguma vez. O papel da ponte é ligar, é religar, é conectar margens. Ponte Fabrício, ou Ponte Fabrícia, chamada também de Ponte das Quatro Cabeças, é a mais antiga ponte romana em condições originais. De acordo com Dião Cássio, a ponte foi construída em 62 a.C., um ano depois do consulado de Cícero. Ela tem um comprimento de 62 metros. Então nós gostaríamos de deixar para vocês testemunhados que a Ponte Fabricius, ela está aqui citada, onde Emmanuel diz, com a geografia, na sua narrativa descritiva da obra. Então, sigam conosco na Rota de Emmanuel. Daqui a pouco tem mais. Um grande abraço a vocês. A estrada corria por um vale apertado, vendo-se de um lado o oceano e do outro a cadeia das montanhas. Os derradeiros raios do sol douravam a cúpula imensa, quando seus olhos divisaram, à esquerda, uma gruta providencial, formada pelos elementos da natureza. Era, porém, uma edificação natural tão imponente que bastou um exame mais acurado para que se recordasse das lições do avô em outros tempos, identificando o local com as suas reminiscências dos estudos com o avôzinho. Aquela gruta era o local famoso onde Sejano havia salvado a vida de Tibério, quando o antigo imperador, ainda príncipe, se dirigia com alguns amigos para as cidades de Campânia.
Estamos aqui num lugar muito especial para todos nós, amantes e leitores das obras de Emmanuel, nesse caso, 50 anos depois. Célia tinha acabado de perguntar a alguém se iria a Fondi. E ela caminhou, no fim das contas, ela teve que chegar à noite. E ali, naquela gruta que está atrás de mim, que vocês podem ver, Célia se deitou. E ali dentro aconteceu um dos momentos mais marcantes do livro, em que Célia reencontra o seu avô. Néio Lúcius vem aqui para Célia para dar uma das mais célebres lições da imortalidade da alma. Ele aparece a ela, ele revela que aquela criança é Ciro, e tem uma outra particularidade desse momento no livro. Ele diz que Célia, Emmanuel nos diz que Célia pega um monte de palhas, de gravetos e forra a gruta. E isso nos lembra a recriação da manjedoura. Nós temos que fazer essa analogia, muito bem colocada por Emmanuel, que eu, depois de anos de pesquisa, depois de anos de releituras, pude compreender o que ele quis dizer quando Célia pegava gravetos para cuidar do pequeno Ciro. Mas acontece uma outra coisa aqui dentro, que vocês também devem lembrar. Os amantes da obra, vocês me desculpem, o sol está batendo no meu rosto, deixa eu mostrar para vocês que aqui atrás está o mar de Tirreno. E Emmanuel fala, ele descreve justamente isso, que eram por montanhas, escarpas farpadas. Vocês podem ver as montanhas ali atrás. É tal e qual, ok? Eu já tive em vários lugares citados por Emmanuel, vários lugares citados em Paulo e Estevão, mas é inacreditável a riqueza, os detalhes que Emmanuel faz. Mas como eu dizia, dentro da gruta, a primeira grande maravilha que aconteceu foi Néio Lúcius aparecendo a Célia e dando a ela uma das mais lindas lições da imortalidade da alma. Não é isso? Ele aparece e depois, mais tarde, o cunhado de Célia passa por aqui. Já estava escuro, ela tinha medo das feras, então vamos lembrar agora, vamos imaginar isso aqui, as florestas do Lácio lá em cima, e ela ouve os lobos selvagens uivando, certo? Ok, então isso tudo está perfeito. Mas Célia, quando ouve esses homens a cavalo passarem, serão pessoas malvadas ou será que vão me ajudar? Para surpresa dela, quem aparece é o cunhado que vem. Quando eles pedem para acender a luz, ela dá um grito. E ela fala, já não me reconheces, estou assim tão modificada? E o coração dele bate. O coração dele bate e ele finge não conhecer Célia. Claro, ele não tinha motivos, mas tinha suas razões, vamos dizer assim. E o que acontece? Depois de tudo, ele se despede dela, ele joga uma bolsa de dinheiro e ela, com a sua sabedoria de todo espírito evoluído, diz o seguinte: pegue o seu dinheiro, porque é melhor ter pouco com Jesus, porque vale muito mais. Então aqui Célia já tinha essa riqueza espiritual que ela não precisava de algumas moedas. Eu vou pegar alguns textos do livro agora, só para a gente dar uma lida, para saber que isso tudo aqui é verdade. Quando Gregório deixa Célia pela segunda vez, a cidadezinha está lá atrás, ela diz o seguinte, eu vou ler essa descrição porque é muito importante para nós. Com o pensamento em prece, caminhou quase mecanicamente, observando angustiada que se avizinhavam as sombras do grande crepúsculo. A estrada corria por um vale apertado, vendo-se de um lado o oceano, e do outro, ali o oceano, e do outro, a cadeia de montanhas. Riqueza de Emmanuel. Meu olho, eu não estou chorando aqui ainda, não sei porquê. Os derradeiros raios do sol, acho que deveria ser mais ou menos esse horário aqui, o sol também já está quase se pondo. Os derradeiros raios do sol douravam a cúpula imensa. Olha os raios do sol dourando a cúpula imensa lá dentro, meus amigos. Não sei se vai dar para captar. Enfim.
Os derradeiros raios do sol douravam a cúpula imensa quando seus olhos divisaram à esquerda uma gruta providencial, formada pelos elementos da natureza. Era, porém, uma edificação natural tão imponente que bastou um exame mais acurado para que recordasse das lições do avô em outros tempos, identificando o local com as suas reminiscências dos estudos do avôzinho. Olha que interessante, que profundo isso aqui. O avô de Célia já tinha falado para ela dessa gruta, já tinha ensinado, já tinha descrito o que tinha acontecido aqui, era um fato histórico. Até aí tudo bem. Mas é justamente aqui que o avô dela reaparece. Então, coisas de Emmanuel. Emmanuel, Altino Majeste aqui diretamente da Gruta de Tibério, Terracina, em Itália, fazendo a rota de Célia. Eu estou aqui dentro da Gruta de Célia, como vocês podem ver, e eu vou ler um dos momentos mais bacanas desse livro. Então a gente vai ler junto, tá bom? A passos vacilantes voltou à gruta selvagem que a natureza havia edificado. Lá dentro, acomodou a criança da melhor maneira e entrou a meditar amargamente. Os ventos do lácio começaram a sussurrar uma sinfonia triste e estranha, e de longe em longe até os seus ouvidos chegavam os ecos dos lobos selvagens ululando nas florestas. Então Célia volta para a gruta, ok? E é nesse momento que aparece o avô, enxugando as lágrimas para melhor pensar no futuro, sem perder a sua confiança na misericórdia de Jesus. Foi então que, com surpresa e pasmo seus olhos aflitos, emergiu uma sombra, um ponto luminoso avultando com rapidez prodigiosa, sem que ela atinasse de pronto do que se passava. Aturdida e surpresa, acabou por divisar a seu lado a figura do avô, que lhe enviava ao coração atormentado, o mais terno dos sorrisos. Então a gente quer dizer que a nossa querida Célia estava aqui, dentro dessa gruta, que é gigantesca, e quem apareceu? O avô dela, Neio Lúcio. E eu não vou ler tudo porque está chegando um grupo gigantesco de turistas aqui, mas eu vou ler as máximas, coisas que o avô de Célia diz a ela. Feliz de ti, que elegeste o sacrifício como se houvesse recebido uma determinação grata do Mestre. Não desfaleças nas horas mais amargas, pois entre as flores do céu há quem te acompanhe os sofrimentos, fortalecendo as fibras do teu espírito desterrado. Jamais te suponhas abandonada, porquanto do além nós te estendemos mãos fraternas. Recebe todos os sofrimentos como elementos sagrados da tua própria redenção espiritual. Teu espírito de abnegação e renúncia receberá de Jesus a mais farta messe de bênçãos. Não permita que teus pensamentos voltem ao passado. Então, isso é muito bonito. Aqui nós estamos então no Palatino, na Domus Tiberina, né, na casa de Tibério. Mas o que nos traz aqui é que tem uma palavra que foge do usual do nosso vocabulário. Tem várias, né? Mas essa aqui em especial, quando Emmanuel usa a palavra peristilo, que não tem uma tradução própria para o português. Porque peristilo é um tipo de construção que veio da Grécia, mas foi adaptada pelos romanos. Então, depois os arquitetos aí que ajudem, tá? Mas é o seguinte, o peristilo, ele seria para nós, hoje, aquilo que nós chamamos quase que um jardim de inverno, ok? Um claustro com aquelas colunas todas à volta, que vocês podem ver aqui, pedaços de coluna, todos que tinha aqui à volta. Então, isso é um peristilo. Onde tem as colunas, ou seja, dali para lá é coberto e o jardim, a fonte ficam ali. O interessante, e que eu fiquei emocionado nas pesquisas quando eu descobri isso, é que na fazenda modelo,
Quem já esteve lá vai perceber que na casa tem um peristilo e tem um arco de sustentação romano. Está lá. E onde Chico escrevia as obras dele, no piso de baixo, tem os 3 arcos romanos. Então, eu gostaria de chamar a atenção disso e dizer que ali tem uma placa que indica que era realmente um peristilo. Então não é uma palavra vulgar, no sentido de comum, né? De popular. É um palavreado muito rebuscado. E Emmanuel está falando de algo que nós não conhecemos. Muito menos Chico Xavier. Né? Naquela encarnação, estudando só até a 4ª série do primário. Então a gente tem assim que ter muito respeito e estudar muito a fidelidade, sabe, de um e de outro, de Emmanuel por nos passar e de Chico por confiar no que estava escrevendo, não é? Estar no local onde tanta coisa maravilhosa aconteceu, no mínimo, requer de nós muita reflexão e onde nós aprendemos que as obras de Emmanuel não são meramente ficção, não são histórias para encher páginas de livros, são lições para enriquecer a nossa alma, a nossa vida e nos transformando de leitores a seres humanos melhores, carregando a bandeira do Cristo para que possamos sim ser denominados cristãos. E é maravilhoso isso, porque nós aprendemos isso com Emmanuel em suas obras.